Opa, tudo bem? Daniel aqui. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que eu conversei com o ChatGPT para responder essa pergunta aqui. Qual a única coisa que importa para bombar um canal no YouTube? Então eu vou te mostrar, você vai se surpreender assim como eu. Eu já falo muito disso aqui no canal, mas eu vou te mostrar exatamente como foi a conversa e também eu acredito que como isso está fazendo sentido para mim que sou criador de conteúdo, vai fazer sentido para você mesmo começando do zero, você que já iniciou um canal, mas ainda não está conseguindo crescer, você que tem um canal intermediário, já até bateu os 4.000 inscritos, ou melhor, bateu as 4.000 horas, bateu os 1.000 inscritos, mas o seu canal está estagnado. E para você que já é avançado, já tem um canal que você se sustenta com ele, mas você quer alavancar, você quer escalar o seu canal. Então fica comigo até o final. Esse vídeo aqui vai ser bem curto, bem rápido, comparado aos vídeos que eu faço aqui no canal, mas você vai se surpreender. Então o prompt que eu usei foi esse aqui, ó. Prompt, na verdade, é nada mais que como você pergunta. É o que a gente chama de input, é aquilo que você coloca no chat GPT para que ele te dê a resposta, para que ele te dê aquilo que você precisa que ele faça. Seja um roteiro, seja a imagem, seja o que for. O prompt é aquilo que você insere nele. Então, eu perguntei de uma forma tranquila. Se você fosse escolher a única coisa que importa, guarda essa palavra, a única coisa que importa para bombar no YouTube, a coisa fundamental, que sem ela é impossível ter um canal sustentável, mesmo sendo iniciante, o que você escolheria e por quê? Dê todos os motivos que faz você defender essa coisa. Então é isso que eu vou te mostrar. Você consegue usar o ChatGPT para responder perguntas nesse nível aqui, perguntas profundas, que vai ajudar você a estruturar, criar, crescer e monetizar o seu canal. Então aqui, ó, vou abrir aqui, coloquei esse prompt, olha o que ele respondeu. Eu vou deixar ele responder para a gente aqui, que eu achei muito interessante. Ele sintetizou tudo que eu falo aqui no canal. Daniel, se eu tivesse que escolher a única coisa que realmente importa para bombar no YouTube de forma sustentável, mesmo sendo iniciante, seria entender profundamente o público-alvo. Porque essa é a coisa fundamental, sem a qual nada funciona. Porque YouTube é um jogo de atenção. E a atenção só é conquistada quando você fala diretamente com as dores, desejos, interesses e linguagem de uma pessoa específica. Sem isso, você não sabe que conteúdo criar. Você não consegue escolher o nicho certo. Você fala com ninguém. Você copia os outros, mas não entende o porquê de dar certo. Seu canal vira um barco à deriva tentando acertar algo por sorte. Aqui estão todos os motivos que justificam essa escolha. 1. O algoritmo responde ao comportamento do público, não ao seu conteúdo. Se você conhece seu público profundamente, cria conteúdo que ele não consegue ignorar. O YouTube entrega mais. Se você erra isso, o algoritmo mata seu vídeo. 2. Títulos e thumbnails só funcionam se você souber o que faz alguém clicar. E só quem conhece o público sabe isso. Quem não conhece, apela para o genérico e afunda na média. 3. Retenção só acontece quando o público sente que o vídeo foi feito para ele. Se você acerta a mente e o coração da pessoa, ela assiste até o fim e ainda comenta: parece que você está lendo meus pensamentos. 4. Só quem entende o público cria produtos certos, vende com facilidade e escala. Monetização vem de confiança. Confiança vem de conexão. Conexão vem de conhecimento real sobre o outro. 5. Sem conhecer o público, você desiste rápido. Porque não vem view, não vem venda, não vem comentário. E você se sente falando sozinho. Exemplo real no seu contexto. Seu vídeo dos 46 micronichos bíblicos bombou não porque o tema era sobre a Bíblia, mas porque falava com um tipo específico de cristão, não religioso, sem templo, cansado do... Respondia uma dor latente e ignorada. Quero ganhar dinheiro com propósito, mas não sei como. Entregava uma solução acessível, ética e desejável. Isso é resultado de entendimento profundo do público. Se você entende quem quer servir, o resto vira tática. Quer que eu monte uma jornada prática para alguém conseguir esse nível de entendimento do público-alvo? Eu pedi para ele montar, mas eu não quero te mostrar isso agora, eu vou te mostrar isso no final do vídeo. Eu quero destrinchar o que o chat falou, porque não é só ler o chat, é você ler
e aplicar o aprendizado ativo. Você viu que enquanto ele falava, eu estava aqui no meu mapa mental e separei a palavra que ele colocou. Vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui. E aqui, ó, a única coisa que importa para bombar no YouTube: entender profundamente o público-alvo. Ok, você já entendeu isso. Através do entendimento do público-alvo, através de você entender qual é a sua missão com um público específico, não é que você vai falar para todo mundo. Por isso a palavra público-alvo. Existe um alvo. Vamos pegar aqui no próprio Google. Alvo. Vou pegar um desenho aqui de um alvo. É isso aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui, ó. Vou copiar. Copiar a imagem. Isso é aprendizado ativo, tá? Jogo aqui, ó. Público-alvo. Você percebe que existe aqui, ó. Existe aqui uma série de camadas. Tem a primeira camada, tem a segunda camada, tem a terceira camada, tem a quarta camada e tem a quinta camada. Você não está falando para todo mundo, você não está falando para o YouTube inteiro. Você não está falando para a segunda camada, nem para a terceira camada, nem para a quarta camada. Você está falando para um público-alvo. Então é por isso que se cria um nicho. O nicho é baseado no público que você quer atingir. Para quem você quer falar. Por exemplo, aqui no canal, o meu objetivo é ajudar pessoas a obter as 4 liberdades através de um negócio digital que nós utilizamos o YouTube como uma engrenagem de prospecção para atrair pessoas interessadas naquilo que a gente tem para poder oferecer, para ajudar essas pessoas a resolver problemas. Como que eu faço isso? Aí vem o como. Como que eu ajudo essas pessoas? Através dos meus conteúdos gratuitos aqui no canal, através dos meus agentes de IA que eu crio através do ChatGPT para poder ajudar você. Como eu faço aqui, ó, por exemplo, aqui em cima, ó, eu criei 12 agentes de IA, na verdade agora já são 15, que eu chamo de sistema para YouTubers. E aqui eu ajudo a pessoa nas 3 camadas que ela precisa para poder criar um canal, estruturar um canal sustentável, que realmente não só tem visualizações, inscritos, mas que ele se sustenta porque ele é um negócio e todo negócio gera liberdade financeira. Eu acredito que a melhor forma de você gerar a liberdade financeira é através de um negócio, não é através de trabalhar, por exemplo, para uma pessoa só de modo assalariado. E é por isso que a minha missão aqui é ajudar esse público a estruturar, criar, crescer e monetizar um canal no YouTube, principalmente para aqueles que não querem aparecer a princípio. Por isso que eu fui para o segmento canal Dark. Então eu criei esses agentes de IA, que é a equipe que estrutura primeiramente, não só no nicho bíblico, eu até tenho que apagar isso aqui, ó. Segmentação e escolha de nicho. Vou tirar isso aqui, a parte bíblica, porque você pode fazer qualquer tipo de micro nicho, ok? Inclusive tem um aluno meu que está fazendo um nicho pet, por exemplo, que é totalmente diferente do nicho bíblico. O segundo passo aqui, ó, é a equipe de criação de conteúdo. Então a gente ajuda a alavancar essa criação de conteúdo, principalmente para quem não tem tempo. Pessoas que já trabalham, mas querem criar um negócio em paralelo ao seu trabalho, para que, podendo crescer esse negócio, ter a escolha, entre a liberdade de escolha de continuar trabalhando no regime CLT ou não. Por quê? Ela já vai ter uma renda que ela pode tirar e fazer isso dentro da sua própria casa. Esse é o meu público-alvo. E aqui eu criei o roteirista, o gerador de imagens, a Clara Thumbs, que ajuda nas thumbnails, o SEO Master, que ajuda no SEO do canal, descrição e assim por diante, o Maker Títulos, que ajuda a escolher títulos chamativos e otimizado para vídeo no YouTube, e temos a terceira equipe, que é a equipe financeira, que eu tenho até que acrescentar aqui mais uma equipe, mais um integrante dessa equipe aqui, porque agora já estamos com 15 agentes de IA.
Então aqui eles ajudam na criação de produtos, eles ajudam a especialista, por exemplo, você bater os 500 inscritos e as 3.000 horas, você vai conseguir abrir o clube de membros, o seja membro do seu canal, e ele ajuda nisso. Analista de vendas por chat e assim por diante. Esse aqui, ó, o YouTube Renda 100x, ele cria 100 formas de você monetizar o seu canal do YouTube sem depender do AdSense, além do AdSense. Imagine você ganhar dinheiro com visualizações e inscritos, mas você ainda ter outras formas de ganhar dinheiro com o seu canal. Ele ajuda a fazer isso. Então, resumidamente, o que eu quero mostrar para você aqui, que é a única coisa, tudo aquilo ali só vai funcionar, todos os 14, 15 agentes de IA, todas as estratégias só vão funcionar se você buscar o tempo todo entender o público-alvo. E aqui eu uso uma técnica para isso. Aí o chat nem falou sobre isso. Já foi chamado assim, princípio de Pareto. E ele chama isso aí de 80-20. O que é 80-20 para mim? Se eu entendo que a única coisa que importa para bombar um canal no YouTube é você entender profundamente o público, então eu gasto 80% do meu tempo, do meu esforço e vou adquirindo habilidade para fazer isso, e 20% eu gasto para fazer o restante, para criar conteúdo, para criar uma thumbnail, para fazer um título. Por quê? Tudo é baseado em entender profundamente o público-alvo. É isso que o ChatGPT quis dizer aqui. Então, quando você abre aqui, ó, e ele fala da seguinte forma aqui, ó, vamos esmiuçar isso aqui, ó. Daniel, se eu tivesse que escolher a única coisa que realmente importa para bombar um canal no YouTube de forma sustentável, o que é para mim sustentável? Visualizações não pagam boletos. Sustentável é você entregar valor para o seu público-alvo e monetizar no processo. Quanto mais pessoas você prospera, mais você prospera na sequência. Isso que a CLT não consegue entregar. Eu só consigo prosperar uma pessoa, que é o meu patrão na CLT. Quando eu tenho um negócio, quanto mais eu entendo o meu público-alvo, mais pessoas eu consigo prosperar e, consequentemente, eu prospero no processo. É uma conta simples, conta de padaria. Vou dar um exemplo aqui básico que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, nos meus canais. Imagina o seguinte, você criou aí um produto que ajuda a pessoa a resolver. Exemplo, eu estou criando, por exemplo, aqui deixa eu mostrar para vocês isso. Eu estou criando um e-book, Talentos Digitais, o Guia da Prosperidade Cristã no Mundo Digital. Esse e-book eu não vou vender. Esse e-book, eu vou dar esse e-book. E aqui eu estou aqui criando ele. Depois eu vou trabalhar na questão de capa, fazer ele bonitinho e tudo mais. Só que esse e-book é uma porta de entrada do qual eu já vou ajudar a pessoa a melhorar a sua parte financeira e, consequentemente, quando ela estiver melhor e ela entendendo que ela precisa criar um negócio para poder realmente ter a liberdade financeira, ela vai lembrar de mim. Ela vai lembrar que eu sei ensinar como criar um negócio online através de um canal no YouTube. Então eu já prospero essa pessoa e, consequentemente, ela no futuro, ou até próximo, ela vai se lembrar, poxa, ele já me ajudou. Imagine o que ele fez no gratuito, imagine o que ele pode fazer eu entrando para algum projeto dele, como uma mentoria ou algo semelhante. O que ele pode fazer de transformação, além do que ele já fez no gratuito? Assim também eu penso os meus vídeos. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora, eu penso exatamente nisso. Como que eu posso ajudar, mesmo no gratuito, o meu público-alvo a já ter uma transformação? E, consequentemente, esse público-alvo, ele vai entender, pô, o Daniel, ele entende, ele já vive o que ele está falando, ele sabe o que ele está fazendo porque ele já vive do digital e eu quero aprender a viver do digital também. Eu ganhei confiança porque ele já gerou transformação. Ele já gerou transformação no gratuito e é assim que eu penso os meus conteúdos, é assim que eu penso com relação ao meu público-alvo. Só que eu faço isso 80% do meu tempo. Olha o que eu coloquei aqui, ó.
Isso aqui, por exemplo, é um estudo que eu estou fazendo agora. E se você reparar, sabe que horas são agora? Vou te mostrar. 2h54 da manhã eu estou fazendo isso. 2h54 da manhã. Aqui tá, ó, que eu estou estudando nesse horário. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Porque eu achei bem interessante o meu estudo. Eu quis trazer isso para vocês aqui também. Tudo isso aqui, ó, é baseado em entender o público. Tudo é baseado em entender o público. E aqui o chat ele sintetizou muito bem. Olha o que ele sintetizou. Porque essa é a coisa fundamental. Guarde essa palavra. Não adianta você aprender capa, título, mexer com inteligência artificial, fazer tudo o que você possa imaginar aqui para crescer um canal no YouTube. Porque a coisa fundamental é entender o seu público, sem a qual nada funciona. Por quê? Aí ele vai defender a tese dele. Porque o YouTube é um jogo de atenção. Olha que palavra legal. O YouTube é um jogo de atenção. Então eu vou lá no meu mapa e vou colocar isso aqui, ó. Eu venho aqui e coloco. O YouTube... Deixa eu ver se vai dar certo isso aqui. Deu errado isso aqui. Vamos lá. Vou voltar para cá, ó. Vou copiar. Vai dar certo, vai dar certo. É assim mesmo. Tô aqui, ó. Ctrl V, tá vendo? É só ter paciência. O YouTube é um jogo de atenção. Isso aqui é importante. Então a gente separa. E a atenção só é conquistada quando você fala diretamente com as dores, os desejos, os interesses e a linguagem de uma pessoa específica. Guarda essa palavra. Público-alvo é sobre pessoa específica. Não é qualquer pessoa. Entende? Para isso, eu tenho um agente de IA que me ajuda, que é o agente entende o público. Quando eu abro aqui, ó, arroba, e aqui eu vou buscar os meus agentes, ele vai me mostrar exatamente esse agente que eu estou te falando. Agora, por algum motivo, tá dando agora apareceu aqui, ó. GPT entende o público, ajuda a criar personas e público-alvo para canais do YouTube lucrativo. Eu usei exatamente esse agente aqui para fazer essas pesquisas que eu estou fazendo aqui na madrugada. Então, resumidamente, vamos vir aqui de novo. Pessoas específicas. É a atenção de qualquer pessoa? Não, você não quer chamar a atenção de todo mundo, porque isso não é público-alvo. É a atenção de pessoas específicas. O que eu estou fazendo aqui agora para você é montando o quebra-cabeça. Aqui, ó, o ChatGPT, ele deu a estrutura, ele deu o que eu chamo de peças do quebra-cabeça. E eu estou montando para você, resumindo isso para você. É assim que eu estudo com o ChatGPT e é assim que eu estou te ensinando como você deve fazer. Isso aqui é um aprendizado ativo. Então vamos lá, ó. Você fala diretamente com dores, desejos, interesses e linguagem de uma pessoa específica. Sem isso, você não sabe que conteúdo criar. Tá vendo por que você não consegue criar conteúdos infinitos? Porque você não entende o seu público. Você não consegue escolher o nicho certo. Também. Você fala com ninguém e ninguém te responde. É por isso que você não tem comentários. É por isso que você não tem engajamento. Você copia os outros. Por quê? Porque você não entende o seu público. Mas não entende o porquê de dar certo. Por que que outros canais conseguem ter resultado e eu não tenho, Daniel? Por isso, porque eles que estão dando certo, eles estão buscando o tempo todo entender o público. Consequentemente, você só está copiando os outros, modelando os outros. E por causa disso, você não entende porque eles têm resultado, você fazendo o mesmo vídeo que o cara fez. E você não tem resultado. Seu canal vira um barco à deriva tentando acertar algo por sorte. Não precisa utilizar a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Quer ser assertivo? Entenda profundamente o seu público. Gaste o máximo de tempo possível entendendo o seu público. E o público é um público-alvo. Vamos lá, ó. Aqui estão todos os motivos que justificam essa escolha. O algoritmo, você não quer entender o algoritmo?
Quem entender o algoritmo, entenda o seu público. O algoritmo responde ao comportamento do público. Então vamos lá. Vamos pegar isso aqui. Não ao seu conteúdo. Mais uma pecinha para a gente colocar aqui no nosso mapa mental. Olha como é que está sendo formado já uma mensagem. Se você guardar essas questões aqui, depois eu vou deixar tudo isso aqui para você tirar um print, ok? E aí você tira no final do vídeo. Vamos montar isso aqui primeiro. Eu tava fazendo outra coisa aqui, tô cheio de... Aqui, ó. Aqui em cima tem vários agentes de IA abertos, ó. Vários GPTs abertos que eu faço várias coisas ao mesmo tempo, ó. Várias coisas. Cada um que eu tô criando aqui é uma conversa que eu tive aqui no chat GPT. Então, por isso que eu tô tendo essa dificuldade, tá, gente? Vamos lá. Se você conhece o seu público profundamente, isso que você tem que buscar, gente. Bote isso na cabeça. Entender o seu público profundamente. Cria conteúdo que ele não consegue ignorar. Olha a situação. Imagina você conseguir criar conteúdos que fica impossível de um público específico ignorar. É por isso que o povo não entende. Ué, Daniel, você tem poucas visualizações. Você tem poucos inscritos. E quer ensinar sobre criar canal no YouTube? Eu tenho poucas visualizações e poucos inscritos porque eu estou falando para um público específico. Eu não estou falando para todos que querem crescer no YouTube. Eu estou falando para um público específico que quer crescer no YouTube. Vou dar um exemplo claro aqui no meu próprio YouTube Studio. Quando eu venho aqui em Analytics e quando eu venho aqui em público, que é aqui que está o ouro, que a maioria dos criadores de conteúdo, principalmente os iniciantes, erram muito nisso. Eles não clicam nessa aba, não estudam o seu público e não é estudar de forma superficial. Você faz isso aqui, ó. Quando seus espectadores estão no YouTube, aqui tem, ó, o horário que os meus espectadores estão no YouTube. Possivelmente, ó, domingo e sábado, final de semana, não é um bom momento para postar um vídeo. Porque aqui está mostrando claramente, quanto mais aceso isso aqui tá, ó, a maioria dos seus espectadores estão no YouTube. Aqui tá escrito assim, ó, muitos espectadores estão no YouTube. Ok, muitos, mas não é a maioria. A maioria tá de segunda a sexta. Qual o melhor horário? Se você for reparar e passar o mouse aqui, ó, às 19 horas. De segunda a sexta, às 19 horas, é o melhor horário para eu postar. Outro horário que eu já identifiquei é ao meio-dia. Horário de almoço, principalmente da segunda-feira. Então isso é uma forma de você entender o público através dessas métricas aqui. Outra forma, como que o seu público ele assiste o seu conteúdo? Aqui está falando que 47% assiste através do celular. 32% assiste através do computador, mas eu vou ser bem sincero a vocês. O público que eu quero atrair é o público que assiste através do computador. Por quê? Para que ele possa executar, por exemplo, uma mentoria minha, ou o exemplo chat GPT e tudo que a gente faz aqui, vê o tanto de aba que eu tenho aqui aberto? Eu dou prioridade a ajudar, a ensinar pessoas que já têm um computador. Porque fica muito mais fácil produzir, porque essa pessoa que quer produzir um canal no YouTube, geralmente ela trabalha fora. Então ela não tem tempo para ficar ali com o celular, uma telinha pequena, aí tá fazendo uma coisa, tem que mudar e vai para outro aplicativo. No computador não é muito mais ágil, eu posso colocar 2 telas, por exemplo, igual eu faço aqui. Então, esse público, ele é um público mais específico. Então, de todo o meu público, não quer dizer que também que esses 47 não tenha computador, não é isso. Só que eu entendi que eu tenho 32% que assiste através do computador. Possivelmente essa pessoa já faz alguma coisa no digital porque ela está assistindo através do computador. Entende? Outra questão, isso aqui é importante, ó. O gênero e a idade. 82% nos últimos 28 dias, 82% do meu público que assistiu os meus vídeos são do sexo masculino, 17% do sexo feminino. Isso até aumentou, porque
Geralmente, se eu botar aqui todo o período, vamos dar uma olhada aqui, nos últimos... todo o período do meu canal. 80% homens. Vamos botar aqui 20% mulheres. Tem um período também que muda, ó, 90 dias. Aqui já mudou, ó, 22% nos últimos 90 dias são de mulheres. Então foi aumentando. É isso que eu tô querendo dizer. Eu tenho que ficar verificando isso. Como é que é a mudança do meu público? Outra questão, ó. Geralmente, o público que mais me assiste está entre 35 e 44 anos. Se eu sei que eles são de 35 a 44 anos, eu tenho que entender como é que é a rotina, como é que são os hábitos, qual foi o ano que a pessoa nasceu. Por exemplo, eu sei que é da década de 70, 80, 90. Se eu sei que é da década de 70, 80 e 90, e eu também faço parte dessa geração de 80, por exemplo, eu entendo qual é a linguagem, como que eu devo trazer meu conteúdo. Por isso que o meu conteúdo ele é mais didático, não é esse conteúdo tiktokizado que vocês veem aí com muita dinamismo. Essa questão de edição, pulando coisas, eu já fiz isso aqui no canal e não funciona, porque o meu público é um público nessa faixa etária. Então, eu consigo criar o conteúdo nesse jeito aqui que eu estou fazendo, até um conteúdo mais longo, porque esse público ele é mais paciente. Ele não está viciado em telas. Ele não tem o costume de ficar assistindo o TikTok Shorts, conteúdos rápidos. Eles querem realmente ter resultados. Eles têm ali a vida corrida deles com a família. Eles têm questões de trabalho. Então eles precisam entender melhor a tecnologia de hoje em dia, as inteligências artificiais, e eles querem conteúdos bem explicados. Por isso que eu crio conteúdos nesse nível que você está vendo aqui. Por quê? Porque eu entendo o meu público e busco entender cada vez mais. E você precisa fazer isso no seu canal. Então, o algoritmo responde ao comportamento do público. É isso que eu tenho que entender. Comportamento do público. Eu tenho que entender o comportamento do público. Estou repetindo isso para fixar isso na sua mente. O comportamento do público. Vou até que botar aqui, ó. Eu tenho que entender o comportamento do público. Se você conhece seu público profundamente, cria conteúdos que ele não consegue ignorar. Por isso, se eu sei que ele almoça ao meio-dia e eu coloco um vídeo ao meio-dia, ele vai criar um costume, porque pessoas da década de 70, 80 e 90 tinham o costume de assistir o jornal ao almoçar. Só que hoje em dia, nos jornais só passam questões iguais todos os dias. Fulano fez com ciclano, não sei o quê. Eu não vou falar aqui para não dar ruim no algoritmo. Mas vocês sabem o que acontece nos jornais de hoje. Só coisa ruim. Então o cara tem um escape, ele vai para o YouTube e ali encontra uma thumbnail minha, mostrando como que ele pode sair dessa coisa ruim. Como que ele pode obter as 4 liberdades. Então ele vai lá e clica. Então eu tenho que entender o comportamento dele para que eu possa até postar o vídeo num momento legal para ele. No momento que ele está querendo escapar e mudar de vida. Fazer essa transformação, essa transição de carreira. E você precisa entender isso no seu público. Qual é o comportamento dele? Vou dar um exemplo aqui. Se você tem um canal de oração, quer ver o melhor horário para você postar? 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. É um bom horário. Tem muitas pessoas, eu já identifiquei isso nesse público. Tem muitas pessoas que acordam cedo e fazem sua oração, fazem o seu devocional. E eles usam o YouTube para isso também. Você pode utilizar isso também a seu favor. Quando você entende o comportamento do seu público. Não é sobre capa, título, não é sobre você fazer modelagem. É sobre você entender o teu público diretamente. Então, se você conhece profundamente, cria conteúdos que ele não consegue ignorar. O YouTube entrega mais. Se você errar nisso, o algoritmo mata o seu vídeo. Às vezes aqui eu erro também. E por isso que eu busco entender o meu público. Por que que um momento minhas visualizações subiram e por que por um momento as minhas visualizações caíram? Então vem aqui, ó, nos últimos 28 dias está mostrando, ó. Eu tive aqui, ó, tava assim, daqui a pouco caiu. Aí eu vi o vídeo qual é? Como ganhar dinheiro no YouTube. O pessoal não gostou desse vídeo aqui. Então eu fui lá, verifiquei o que estava acontecendo
e mudei de novo a minha trajetória. Aí começou a subir de novo, ó. É assim que funciona. Quer salvar um canal no YouTube? Entenda o seu público profundamente. Esse é o segredo, é a única coisa que você precisa saber para você criar um canal de sucesso no YouTube. Estou te dando aqui praticamente a aula de curso pago. Títulos e thumbnails só funcionam se você souber o que faz alguém clicar. E quem é esse alguém? O teu público-alvo. Por isso que eu não posso falar que, tipo assim, te dar uma fórmula mágica. Crie thumbnails desse jeito. Não. Cada público tem um interesse específico. Cada público gera curiosidade nele, diferente de um outro público. Você tem que identificar qual tipo de thumbnail, qual tipo de título que funciona para o seu público. Por isso que não existe fórmula mágica de como criar e por isso que não funciona modelagem. Não modelagem da forma tradicional que você enxerga aí. Você pode se inspirar e tem ferramentas que eu tenho aqui como algoritmo alfa que me ajudam a me inspirar em canais. Por exemplo, tá vendo como é que não funciona? Vou te mostrar aqui. Eu mostrei um deles aqui, ó. Eu fiz uma modelagem aqui, ó. Quer ver? Ó? Esse vídeo aqui, essa thumbnail aqui foi um teste. Olha só, eu modelei do Alex Vargas. Eu peguei a thumbnail e tirei o print, ó. Quero que troque o homem por uma inteligência artificial. A minha inteligência artificial foi lá e criou a mesma thumbnail, só que trocou a inteligência artificial. Coloquei essa thumbnail no meu canal e não funcionou. Entendeu agora por que não funciona? Aqui, ó. Essa é a thumbnail, ó. Eu só melhorei aqui, coloquei a minha identidade visual, ok? 113 visualizações. Comparado a outras thumbnails que são mais personalizadas para o meu canal, que eu já utilizava, ela não funcionou. Para o meu público, mas para o público do Alex Vargas funciona. Entendeu? Porque não vale a pena modelar. Eu faço testes aqui no meu canal o tempo todo, justamente para te mostrar. Eu não fico falando só o que eu acho. Principalmente, eu não fico falando o que eu acho. Eu fico falando o que eu aplico, o que eu valido e também o que eu erro sobre isso. Porque eu acredito que o meu público quer isso, quer autenticidade, quer verdade. Não quer que eu fique falando só aqui das vitórias, mas também dos desafios, do dia a dia, das questões que acontecem aqui, que às vezes a gente não vence todo dia, não. Todo dia a gente vai batalhar. E tem dia que a gente vence e tem dia que a gente não vence. Mas a gente tem que aprender com as nossas derrotas. É assim que funciona. E a melhor forma de você aprender é que você precisa entender o seu público. Por que meu público não clicou naquela thumbnail? Eu tenho que fazer essa pergunta, esse questionamento. Você precisa fazer isso também. Retenção. Antes de falar isso aqui, ó. Só quem conhece o público sabe disso. Quem não conhece apela para o genérico e afunda na média. É isso. Se você não souber, não conhece o seu público, você não sabe o que chama atenção para ele. A thumbnail é sobre atenção. Lembra que o jogo do YouTube... Deixa eu ver se está escrito isso aqui. Se eu peguei isso aqui, ó. O jogo do YouTube é sobre atenção. Eu tinha que botar isso aqui também. Ó, até esqueci. Que o chat ele botou isso aqui, ó. Vamos subir aqui, ó, e pegar essa informação. Não é esse chat aqui, não. É esse aqui, ó. Aqui, ó. O jogo do YouTube... O YouTube é um jogo de atenção. E a atenção só é conquistada quando você fala diretamente com as dores, desejos e interesses e linguagem de uma pessoa específica. Vou pegar isso aqui também, isso aqui é importante. Vou pegar, eu acho que tem ali, mas aqui está mais completo. Vou colocar isso aqui e vou colocar até com outra cor. O YouTube é o jogo de atenção. Entenda? Se você só vai ter vídeo, o seu vídeo só vai bombar, o seu canal só vai crescer, ou você vai ter qualquer métrica no seu canal se alguém clicar, se você chamar a atenção dessa pessoa. E você precisa conhecer ela. Quando eu falo ela, aí já é uma outra questão que é um pouco mais avançada, chamada persona. Persona é o público, é uma representação não fictícia do seu público-alvo. Exemplo,
Você cria ali um personagem que tem nome, que tem carreira, que tem desejos, que tem tudo isso aqui, ó. Dores, desejos, interesses, linguagem específica. Aí eu boto o nome dele, João. O João tem quantos anos? Meu público ali, a gente não viu que é entre 30 e 40 e 50 anos, vamos botar assim, eu vou botar aqui 38 anos. Ele nasceu na região sul. Não vou botar um estado, não. Região sul do Brasil. E o João, ele quer conquistar as 4 liberdades. E entendeu que pode fazer isso no digital. Mas ele não quer perder a privacidade. Ou seja, ele não quer aparecer. Aí entra toda a questão. Se eu sei que o João é nesse nível aqui, eu vou ajudar o João a conquistar as 4 liberdades através do digital, sem precisar aparecer. E aí que entra o canal Dark. E aí que entra como que eu vou ajudar o João? Através de conteúdos que vão, primeiramente, dar a mentalidade certa para ele poder conquistar as 4 liberdades, para ele poder criar um negócio, para ele poder alavancar o seu negócio, para ele poder estruturar, criar, crescer e monetizar. Com inteligência artificial. Porque o João também tem outro problema. Ele tem pouco tempo. Então é assim, é nesse nível que você vai conhecendo o seu público. E como que você faz isso? Vamos voltar aqui, ó. Retenção só acontece quando o público sente que o vídeo foi feito para ele. Eu tenho certeza que quem está me assistindo até aqui percebeu que esse vídeo foi feito para você. Sente que esse vídeo foi feito para você. Sente que realmente eu estou buscando aqui compartilhar algo que eu sei que pessoas como você está precisando para poder, de uma vez por todas, criar um negócio no digital através de um canal no YouTube e entender exatamente o que você precisa fazer para poder crescer esse canal. Se você acerta a mente e o coração da pessoa, ela assiste até o fim e ainda comenta. Parece que você está lendo meus pensamentos. Vou dar um exemplo. Tenho certeza que alguém se identificou com esse persona aqui, João, que nasceu na região. Eu botei nem a região aqui, ó. Vou botar aqui, região sul do Brasil. Estou dando um exemplo. Estou tentando ser o mais específico possível. Tem uma região específica, é homem, tem uma idade específica, tem um desejo específico a conquistar as 4 liberdades, tem uma necessidade, tem um problema a resolver, que é não perder a privacidade e pouco tempo para poder atingir esses potenciais aqui. Eu tenho certeza que você que chegou até aqui e está me assistindo se identifica com o João. E parece que você também é como o João. É sobre isso. Essa pessoa, quando você acerta a mente o coração da pessoa, ela assiste até o fim e ainda comenta. Parece que você está lendo meus pensamentos. E é assim que você cria retenção no seu vídeo, mesmo fazendo um vídeo como o meu. Simples. Eu só estou compartilhando a minha tela, falando aqui em voice over, que é uma técnica básica de utilizar a minha voz sem aparecer, mas que esse conteúdo está gerando para você algo de valor, eu tenho certeza, mesmo ele sendo muito simples, porque eu entendo o meu público. Eu entendo que o meu público quer conteúdos nesse nível. Conteúdos simples, fáceis de entender, mas muito bem explicados, que fazem sentido para ele, de acordo com as dores, os desejos, as necessidades e assim por diante. Só quem entende o público cria produtos certos, vende com facilidade e escala. É por isso que eu vendo mentoria, porque eu acredito que curso online só ensina você 50%. Porque eu já apliquei aqui, já mostrei aqui nos meus vídeos que existe um negócio chamado aprendizado ativo. E um curso online não gera aprendizado ativo, porque a pessoa só fica assistindo que nem
uma série de Netflix. Ela não aplica. Ela procrastina. Agora, com a mentoria, é impossível a pessoa não aplicar. E é impossível a pessoa, ela aplicando e vendo resultados, que eu chamo de micro resultados, ela vai cada vez mais avançando. Por isso que, em vez de eu fazer um curso online, eu preferi criar mentoria, porque eu entendo o meu público. Ele quer acelerar os processos. Ele não quer ficar vendo vídeos e vídeos e vídeos aqui maratonando o YouTube, e também não quer ficar vendo cursos e cursos e cursos online que não fazem ele chegar a lugar nenhum, porque é mais do mesmo. Ele quer algo diferenciado, ele quer algo individualizado para o caso dele. Por isso que eu crio uma mentoria individual, do qual o aluno vai ter a minha aula ao vivo junto com ele, do qual a gente vai conversar do caso dele, e sem compartilhar estratégias, porque cada aluno meu tem a sua própria estratégia, que é impossível de modelar. Então foi isso que eu entendi. Por isso que eu criei esse produto, que é a minha mentoria YouTube Smart Business. E, além disso, eu criei os agentes de IA, que agilizam os processos de criação em todas as áreas. Por quê? Eu vendo com facilidade porque eu estou criando algo que o mercado, os grandes canais do YouTube não querem fazer, que é te dar uma mentoria acessível dentro de um público-alvo. Outra coisa que eu tenho que colocar aqui no meu persona. Ele tem pouco tempo, mas ele não só tem pouco tempo. Poucos recursos e poucos recursos financeiros. Ou seja, para ele poder pegar um produto ou serviço, geralmente ele utiliza cartão de crédito. E ele não pode estourar o orçamento dele acima de R$100. Então, tudo isso é entender o público. Por isso que, mesmo eu com um canal pequeno, mesmo com poucas visualizações, eu crio conteúdos assertivos, porque eu busco entender o meu público. Então, a monetização vem de confiança. Confiança vem de conexão. E você só gera conexão quando você tem conhecimento real sobre o outro, sobre para quem você vai oferecer as suas soluções. Entende por que a maioria não consegue? Quando ela coloca um link de afiliado no canal dela, ela não consegue nem fazer a pessoa clicar, porque ela não gerou conexão. E ela não gerando conexão, ela não consegue a confiança. E ela não conseguindo a confiança, ela não vende. Ela não consegue monetizar. Por quê? Porque ela não buscou entender o público. Não buscou ter o conhecimento real da outra pessoa. Ela só quis pensar em visualizações, inscritos, visualizações, inscritos. Mas ela não pensou quem é esse público que vai dar as visualizações e os inscritos. Então, sem conhecer o público, você desiste rápido. Porque não vem views, não vende nada, não vê comentários, você sente que está falando sozinho. É isso. Mas é lógico, você vai falar sozinho porque você não está buscando entender. Você não está se colocando no lugar da outra pessoa. Você não está gerando empatia. A partir do momento que você gera empatia, é impossível as pessoas ignorarem o teu conteúdo. É impossível. E aqui, ó, um exemplo real do meu canal. Ele falou aqui, ó, seu vídeo dos 46 micronichos bíblicos bombou não porque o tema era a Bíblia, mas porque eu falava de um tipo específico de cristão. Eu busco aqui no meu canal não falar de religião, mas sim de cristianismo. Eu estou aqui como eu também sou um cristão que sigo princípios bíblicos não religiosos. Ou seja, eu não frequento templo. E por causa disso, eu aprendi muito mais sobre Cristo, a palavra de Deus, do que se eu estivesse inserido em uma religião, porque cada religião prega da sua maneira. Agora, quando você vai diretamente para a palavra de Deus, eu consigo, por exemplo, entender fidedignamente a mensagem de Cristo, a mensagem bíblica, porque eu estou estudando
sem viés religioso. E é esse público que eu tento atingir. E tem muitas pessoas assim na internet, eu já pesquisei isso. No mundo inteiro, hoje, a terceira maior, entre aspas, religião são cristãos sem templo, cristãos sem religião. Primeiro vem os católicos, se eu não me engano, depois os evangélicos e depois os cristãos, que seguem princípios bíblicos, mas não praticam a religiosidade. Estudam sozinhos, fazem seus devocionais, seguem princípios bíblicos, são excelentes pessoas, mas não seguem religiões. É nesse nível. Então ele está falando isso. Por que que deu certo? Porque eu estou falando para um público que é semelhante a mim. E as pessoas conseguem perceber isso da minha fala. Então ele falou que nesse inteirinho aqui desse vídeo, 46 micronichos bíblicos, como foi um vídeo que se destacou no meu canal. Se eu vim aqui, ó, Sistema para YouTubers. Aí aqui, ó, em vídeos, boto em alta. Ele, comparado a esses dois últimos vídeos, esses dois primeiros vídeos aqui, ele foi feito há 2 meses e já conseguiu um resultado de um vídeo de quase 1 ano. Ele é o terceiro maior vídeo do meu canal. Mas por quê? Porque aqui eu falo para um público específico. Entende? É nesse nível. Aí ele está explicando isso para mim aqui. Respondi uma dor latente e ignorada. Isso quer dizer o seguinte: eu não quero só ajudar a pessoa a ganhar dinheiro, mas eu quero ajudar a pessoa a ganhar dinheiro com propósito. Só que a maioria das pessoas que querem ganhar dinheiro com propósito, o que é isso? É você ajudar pessoas e prosperar no processo. Isso é propósito. É o meu propósito e é isso que eu ensino. Mas a pessoa não sabe como fazer isso. E a maioria dos canais do YouTube não ensina como fazer isso. Só que eu tive que aprender na marra, porque ninguém ensinava isso. Então eu criei o meu método. E hoje eu ensino o meu método, que se chama micronicho lucrativo. Não precisa ter muitas visualizações, não precisa ter muitos inscritos. Basta você conhecer um público específico, criar um nicho sobre isso, que eu chamo de micronicho, e a partir daí você resolver as dores latentes e ignoradas pela concorrência. É isso. Entregava uma solução acessível, ética e desejável. Qual era a solução? A maioria quer saber como criar um nicho. Eu vou lá e entrego 46 micronichos bíblicos dentro do nicho bíblico. E a pessoa, às vezes, aí não consegue te dar uma. Eu já verifiquei que tem pessoas vendendo isso aqui. Teve uma aluna minha que falou: Daniel, eu comprei de um outro criador de conteúdo uma lista de micronichos, de subnichos, na verdade, por R$ 497. Uma lista, e você entregou isso de graça lá no seu canal. E é isso que eu falo. Porque eu entendo o público. Eu sei que isso aqui, ó, eu fico feliz. Um monte de gente comentando, falando que, pô, muito obrigado, me ajudou muito a criar o meu nicho, assim por diante. É isso. Em algum momento, quando a pessoa estiver bombando e tiver num dos 4, eu chamo de 4 tipos de criadores de conteúdo, tem um do zero, o iniciante, o intermediário e o avançado. Em algum momento da jornada dele, essa pessoa ou dela também, essa pessoa vai me procurar, porque eu já ajudei ela no início da jornada dela. Eu criei um outro vídeo aqui que é um curso de 3 horas ensinando a pessoa do zero a primeira postagem. E é isso. Isso é o resultado de entendimento profundo do público. Então, se você quiser ter resultados nesse nível aqui, ó, 9, 7, 6, desculpa, 6, aqui de novo, 2, 2, tá vendo que eu vou repetindo? Eu só não estou fazendo isso aqui mais com relação a nicho bíblico, que nesse momento agora, eu estou com estratégia de ajudar o público que já está dentro da mentoria. Então, eu estou vindo com mentalidade. Esse vídeo, por exemplo, aqui, é um vídeo nesse nível, para ajudar pessoas que estão na mentoria e, consequentemente, pessoas que não estão na mentoria, mas estão passando por aquilo que todo mundo passa como criador de conteúdo, que é um canal estagnado, um canal que não cresce e não sabe por quê. Então, por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui. Meus vídeos são mais longos, eu falei que esse vídeo ia ser mais curto, mas eu acho que tem muito conteúdo para entregar. E aqui, ó, para finalizar, ó, antes de você sair, se você entender que, ó, se você entende que quem quer servir, isso é o princípio bíblico. O resto vira tática.
Você primeiro tem que entender quem você quer servir. Aí ele pergunta: quer que eu monte uma jornada prática para alguém conseguir esse nível de entendimento do público? Vou fazer o seguinte: no momento agora vai aparecer um vídeo aí na tela, que é o segundo vídeo dessa saga aqui, e eu vou mostrar como que o ChatGPT elaborou para mim, ó, jornada prática para entender profundamente seu público. Clica aí que você vai assistir esse vídeo. E até lá!